Saudações, seja muito bem-vindo ao canal Dados sobre Aprendizado. Meu nome é André Moreira, sou Analytics Engineer e junto com o Rodrigo estamos fazendo uma série de conteúdos educacionais para agregar valor à sociedade. Esse é o segundo vídeo de uma trilha Power BI Zero to Hero e junto nessa jornada a ideia é pegar uma pessoa de negócios que nunca mexeu na ferramenta e fazê-la conseguir ter uma proficiência suficiente para inclusive tirar a certificação Associate da Microsoft. Então é uma trilha bem interessante, recomendo fortemente que você se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar de fora, porque com certeza durante a trajetória algumas dicas vão surgir de pessoas que trabalham com essa ferramenta no dia a dia, que conhecem as melhores práticas, inclusive são certificadas em relação a ela. Bom, esse vídeo ele é bem polêmico porque, embora ele seja bem introdutório, ele é algo que já dá indícios se o trabalho está sendo feito de forma amadora ou não. Dependendo da maneira que você salva seu arquivo de Power BI, ele fica com uma extensão travada para versionamento. A, a extensão PBIX ela é um arquivo binário, então é impossível de você abrir e alterar o código, o que é diferente da formatação que a gente vai mostrar nesse vídeo, que salva então o Power BI numa versão de projeto, onde você consegue utilizar esse tipo de extensão numa ferramenta de controle de versionamento, que é essencial, principalmente em ambientes produtivos. Bom, então, sem mais delongas, deixe aí o seu dedo no curtir, se inscreve no canal, compartilha para alguém que está salvando o Power BI de uma forma amadora, para já corrigir isso aí o quanto antes. E vamos lá. Essa é a carinha do nosso canal no momento que eu gravo esse vídeo, e esse aqui foi então o vídeo onde nós desenvolvemos o arquivo de Power BI que eu vou abrir agora. Então, caso você ainda não seja familiarizado com a interface da plataforma, recomendo fortemente que você acesse, porque a gente não vai mais voltar nesse lugar, tá bom? E é bom não ter dúvida, porque é tudo cumulativo. Esse foi o arquivo, então, que nós desenvolvemos juntos, onde nós importamos uma tabela de exemplo aqui com alguns dados e tudo mais. A modelagem dela é uma de uma tabela única. No próximo vídeo, a gente vai então ensinar a modelar o Power BI no jeito correto, pegando um pouco então da ideia de Data Warehousing, trazendo para cá para a gente conseguir fazer um relatório performático. E vamos voltar aqui em interface. Beleza, só para mostrar para quem não estava. Então, todo interativo gráfico, consigo ver detalhes, tudo conectadinho. É assim que tem que ser, fácil de mexer. Bom, desenvolvi o arquivo. E agora, como que eu faço para salvar? Igual qualquer ferramenta da Microsoft para negócio, como PowerPoint e Excel, você vai aqui em Início, Arquivo, e aí você pode vir aqui em Salvar como. E aí, procure esse dispositivo e salve aqui a extensão. Ó, deixei até um exemplo na época que eu salvei nessa extensão para acabar não poluindo e a gente seguir com esse vídeo. Então eu vou salvar como sample00. Reparem, ó, pbix. Já tem um arquivo lá, mas eu vou sobrescrever ele só para vocês entenderem. Esse simples 00 aqui, sample 00 aqui, ele está fechado para extensão. Eu não consigo abrir o código dele ou navegar por dentro, é um arquivo binário. Mas ele não atende. Até porque quando a gente carrega esse tipo de arquivo, e aqui é o que diferencia um profissional qualificado de um não, saber explicar o porquê. Esse tipo de arquivo, quando você importa os dados dentro do Power BI, ele carrega esses dados e eles ficam salvos aqui. Então, esse arquivo aqui do Power BI, ele tem agora 91,5 KB, mas dependendo do tamanho do dataset que você está importando, ele pode crescer e pegar proporções de gigabytes, e com um arquivo pesado vai ser muito difícil de você manter e inclusive de versionar. Bom, e como que a gente faz para poder fazer esse versionamento? A gente salva numa extensão diferente. É bem tranquilo de fazer. Então, repare, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou procurar aqui uma pasta e eu vou salvar então em uma outra extensão. Vou criar aqui uma pastinha
Power BI Projetos, vou abrir ela e salvar aqui dentro. Por quê? Porque esse tipo de extensão do Power BI Projetos, arquivos de projeto do Power BI, ele traz com ele outros arquivos, que é um arquivo referente ao relatório, ao modelo semântico e tem um arquivo de gitignore para justamente facilitar o controle de versionamento, porque nem todos os arquivos precisam ser salvos para esse controle. Por exemplo, os dados. Os dados eles são ignorados dentro do versionamento, porque você pode simplesmente carregar eles novamente. Não tem por que salvar os dados no controle de versionamento. Essas ferramentas de versionamento não são feitas para isso. Então, olha aqui, que bacana, justamente como eu vinha comentado, agora então nosso Power BI ele está aberto para código. Então, beleza, agora o nosso arquivo do BI está aberto para edição. E repare, aqui trouxe o gitignore, vou abrir ele rapidinho para a gente ver. Ó, aqui ele já tira esse settings, ele tira esse cache. Então, de dentro, a gente tem o report, com algumas definições da plataforma. E aqui é muito no detalhe mesmo, tá pessoal? Não precisa nesse primeiro momento entender para que serve cada uma dessas páginas. Vocês vão ver que ao mesmo tempo que é intuitivo, é uma série de coisas e conforme a gente vai interagindo no visual, ele vai criando e modificando esses arquivos, tá bom? Então, é mais para vocês saberem que tem a parte de report, semantic model, inclusive no Fabric tem esse controle de versionamento, ele integra com o Git, aí pode ser o Git dentro do GitHub, pode ser o Git do Azure DevOps ou qualquer outra ferramenta que tem integração de controle de versionamento. E quando você sincroniza esse report semantic model, eles viram objetos ali da ferramenta, work items, né? E dentro do Semantic Model tá aqui, ó, definição, PBIX, tables, tutors, enfim, todos os detalhes aqui do seu arquivo de Power BI. Bom, agora você tem um arquivo que ele pode ser versionado, então já está lidando com uma maturidade diferenciada em relação ao que eu vejo sendo praticado por aí, certo? Beleza, entendi. Mas e agora? Eu tenho um arquivo de Power BI projeto salvo, mas cadê a integração ali com essa ferramenta de controle de versionamento? Como que eu faço isso? Então, para você que já sabe o Git, acho que o vídeo parou por aqui. Agora, para quem não conhece o GitHub, vou apresentar. Eu vou criar um repositório e vou então fazer um push. Eu vou enviar esses arquivos para esse repositório. Inclusive, vai ficar salvo aqui na descrição do vídeo esse repositório e eu vou utilizar ele para seguir com essa trilha do Power BI Zero to Hero. Bom, se até aqui agregou, deixa o seu like e bora criar esse repositório então. Então, sejam muito bem-vindos ao GitHub. Para quem está tendo o primeiro contato, crie sua conta. Para quem já conhece, entra aí e vamos relembrar passo a passo. Eu já estou com a minha conta aberta aqui. Então, vindo aqui na ferramenta, eu já abro aqui no meu perfil, venho aqui em repositórios. Em repositórios, eles vão ter aqui alguns projetos que eu trabalhei e tudo mais. Como eu vou criar um repositório novo, eu vou vir aqui em New e vou definir um nome de repositório. No caso, vai ser Power BI Zero to Hero. Vai ser o nome do nosso repositório. Aqui na descrição, não vou colocar uma descrição no momento, depois eu faço um readme bonitinho. A visibilidade é pública, você vai poder acessar aí do seu computador. Eu vou adicionar um arquivo readme só para mostrar o que é isso. Eu vou colocar aqui um gitignore. Será que tem? Power BI? Não, então vou colocar um de Python, que em algum momento eu vou ter Python só para mostrar o que é esse arquivo. E a licença, eu vou colocar uma licença MIT, que qualquer um pode usar, pode ganhar dinheiro em cima disso, estou nem vendo, estou aqui para agregar a comunidade mesmo. Então, a partir disso, eu vou vir aqui, Create a Repository,
E beleza. Vencemos a parte do GitHub. Agora a gente pode vir aqui, ó, em Code e pegar aqui o HTTPS do repositório para fazer um clone do Git. E aí tem muita documentação em relação a isso, tá, pessoal? Se tiver com dúvida ou quiser saber mais detalhes, você pode vir aqui, ele explica. E agora, para vencer a segunda barreira, você vai ter que instalar o GitHub CLI no seu computador, tá? Então, você vai vir aqui, ó, git install e vai instalar aqui esse CLI, beleza? E aí, no caso, escolhe certinho qual que você está trabalhando com Windows, com Mac, Linux, enfim, escolhe certinho o seu sistema operacional e uma vez que você instalou isso, você vai estar habilitado para fazer os próximos passos. Então, beleza, próximo passo, você vai vir aqui, vai colocar um CMD para abrir o prompt de comando, vai abrir uma tela preta e por aqui a gente vai navegar. Você pode abrir pelo PowerShell também, não tem dor de cabeça quanto a isso. E só alguns comandinhos. Quando você abre, ele vai abrir em algum root que foi pré-definido. Se você der D, você consegue ver quais são as pastas e arquivos dentro aqui do diretório que você está exibindo. No caso, aqui são os arquivos que tem na minha máquina. Eu quero dar um CD dois pontos para mostrar para vocês. Ó, agora eu estou aqui Public Samsung, vou dar um CD dois pontos. Quando eu faço isso, ele volta, tá vendo? Então, ó, tá na pasta Samsung, depois Users, aí desse CD dois pontos, está no C dois pontos. Que basicamente, quando eu venho aqui no meu computador, é essa pasta aqui, ó, tá? Intel, Anti-Hub, Pendrive, beleza. E aqui, ó, eu tenho basicamente uma pasta chamada Repositories e eu criei essa pasta. Eu gosto de armazenar os arquivos aqui, porque quando você vai começar a lidar com Git, você vai ter diversos projetos e aí dentro dessa pasta você vai salvando os seus repositórios. Então, dê um CD para poder entrar e apertando o Tab, ele vai descendo essas linhas até chegar aonde eu quero. E eu quero chegar na pasta Repositories. Beleza, eu cheguei, dou Enter, ele entrou na pasta. Então vou dar um dir, só para mostrar para vocês, tem aqui alguns projetos. E com o git CLI instalado, que a gente acabou de falar, eu vou dar o seguinte comando, git clone. E vou dar um Ctrl V naquele URL que eu copiei. Quando eu faço isso, ele então clona o repositório para essa pasta. E se vocês virem aqui ó, Power BI Zero to Hero, já trouxe os arquivos que estão aqui ó, no GitHub. Então, eu basicamente tenho no meu computador um repositório remoto. Então, olha que bacana. É só agora eu sempre que ter uma atualização, sincronizar que aqui dentro desse link na branch mine vai ficar sempre ali, enquanto eu estou mexendo na branch aqui, no caso estou na mine, vai ficar o último arquivo de Power BI. Agora que eu tenho um repositório aqui, colocar o arquivo é uma parte mais fácil. Eu só tenho que recortar e colar para cá. Então, vamos lá. Eu vou selecionar, eu vou dar um Ctrl X, que eu vou mover para a pasta que eu estava. Daqui um Ctrl V. Eu vou só renomear para ficar bonitinho, conhecendo a interface do Power BI. E esse outro vai ser um salvando arquivo Power BI. E aqui tem o sample que nós estávamos falando e esse aqui tem a da aula anterior. Eu vou tirar esse arquivo aqui de MP4 que não é o que eu pretendo salvar no repositório. Bom, beleza. Estamos aqui no repositório, tem a pastinha 0, tenho aqui a pastinha 1, então só movi os arquivos para cá. Uma vez que eu movi os arquivos para cá, agora eu preciso então enviar para o repositório. E aí, no caso, no seu arquivo, você pode fazer o que você bem entender, organizar da maneira que você tem preferência. Eu vou seguir assim para ficar certinho a ordem das aulas, tá bom?
Então, repare, ó, eu estou aqui na pasta ó, CD Repositories. Eu preciso entrar então nesse repositório para conseguir fazer o Git push, que é enviar os dados que eu tenho aqui, essas pastinhas, lá para o GitHub. Então, quando eu clico aqui, ó, quando não, CD, vou apertando o Tab do Enter até o repositório, ele fica aberto e aqui a gente vai dar alguns comandos. Então, para conseguir adicionar esses arquivos dentro da área de staging, eu dou um git add e dou um ponto. Então ele vai adicionar esses arquivos no área staging. Agora, para conseguir salvar eles, eu dou um comando chamado git commit /m e aqui eu nomeio. Então vou dar aqui um fit primeiro commit salvando arquivo pbip. E quando eu dou um Enter, depois de aplicar essa tela, vou deixar um pouquinho maior. E agora que que eu dei um Enter, se vocês repararem, ó, ele já colocou esses arquivos de BI. Inclusive ele listou o que foi criado. Ó. E aqui estão todos os arquivos. Agora que eu já dei um Add e um Commit, eu vou dar um Push. E quando eu faço isso, ele envia para o meu repositório remoto e aqui ele dá uma série de. Ele explica que ele escreveu esses objetos lá e agora eu só vou validar se está lá na ferramenta. Então eu vim aqui no repositório, vou atualizar a página e aqui ó, as duas pastinhas que nós adicionamos com a mensagem que nós escrevemos. Então é dessa maneira que no dia a dia esse controle de versionamento é realizado. E claro, aqui nessa ferramenta de controle tem várias ferramentas e funcionalidades que nós não vamos abranger nesse vídeo, como você ter branches para conseguir então fazer o controle das features que vão ter no seu relatório, das releases. Esse arquivo de Readme você consegue deixar um documento explicando aqui o seu projeto, então você pode tanto editar através desse arquivo quanto vindo aqui no lapisinho e escrevendo. Então, quando vocês abrirem, vai ver que vai estar bem bonitinho. Eu posso fazer aqui, então, também no próximo vídeo, mostrando como que faz esse Readme. Ele funciona com Markdown. É bem facinho de fazer. É bom também usar Markdown para Prompt Engineering, utilizando IA. Mas essa era a ideia desse vídeo, deixar aqui bem intuitivo esse controle de versionamento do arquivo de BI. Então, fazer esse tipo de controle é profissional e com certeza já é um diferencial, inclusive de mercado, tá? Não esquece de mandar esse vídeo para alguém que está precisando, alguém que trabalha com isso no dia a dia, ou que quer melhorar em relação ao profissionalismo mesmo. E deixa o like. Valeu, pessoal!